Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, sou Maria Clara Leal e estamos no CHAM, Centro de Humanidades, para conversar com Silvana Roque de Oliveira sobre os indicadores bibliométricos e a nova perspectiva europeia da avaliação da ciência. Silvana Roque de Oliveira é investigadora integrada do CHAM, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, e investigadora associada do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra. É doutora em Ciência da Informação pela Universidade de Coimbra, com uma tese defendida no ano passado, onde traçou o retrato da ciência da informação através de uma análise bibliométrica. Bem-vinda, Silvana, e obrigada por aceitar o nosso convite. O facto da Silvana ter trabalhado com a ciência social por meio de indicadores bibliométricos e de também ter no seu percurso pela investigação a dedicação à história e experiências no trabalho editorial de duas revistas portuguesas das humanidades permitiram uma análise abrangente e crítica sobre a aplicação da bibliometria às ciências sociais e humanas. Por isso, a primeira pergunta que lhe faço é: como é que uma carreira que começou na história com uma transição para a ciência da informação a fez interessar-se pela bibliometria ou os estudos quantitativos da ciência? Olá, Maria Clara. Muito obrigada pelo convite para participar no Cham Talks. É um gosto enorme participar nesta conversa e partilhar as minhas reflexões com quem nos ouve. Relativamente à pergunta que me coloca, ela faz realmente sentido, não é? Como é que eu passo das humanidades, da história, para a bibliometria, que muitas vezes é associada só à avaliação da ciência. Bom, na verdade, eu encontrei na bibliometria um excelente caminho para compreender a ciência da informação e, portanto, foi sempre mais este lado compreensivo e descritivo da bibliometria que começou por me interessar. Se calhar, importa só referir um pouco o que é a ciência da informação. A ciência da informação é uma disciplina que estuda os fluxos, as propriedades da informação e os processos da recolha, do procedimento e do tratamento da informação para otimizar a sua recuperação. E tem como disciplinas aplicadas, disciplinas conhecidas de todos, a biblioteconomia, a arquivística, a documentação, mais recentemente a gestão da informação, até a curadoria da informação, e dentro desta grande disciplina, a bibliometria é uma abordagem quantitativa destes fluxos de informação e da informação científica. Ora, como eu estava a chegar a uma nova disciplina, achei que a abordagem quantitativa para perceber os indícios dos padrões de publicação na ciência da informação, dos padrões de autoria, dos padrões de colaboração, do impacto que é medido na bibliometria através das citações que os documentos vão recebendo, seria uma boa forma de eu me inteirar de algumas etapas principais da afirmação da ciência da informação em Portugal, que foi o meu projeto. E por isso, no fundo, a bibliometria acabou por fazer a transição entre a história e a ciência da informação, na medida em que me ajudou a fazer também um pouco de história da ciência, de alguma forma. E é curioso porque a própria bibliometria acaba por tem várias etapas no seu desenvolvimento e ela, antes ainda de se institucionalizar como uma disciplina nos anos 60, ela, na primeira metade do século XX, ainda não se chamava bibliometria, era uma abordagem estatística aos grandes fluxos produtivos e aos grandes fluxos de impacto da ciência e de várias disciplinas, e partilhava o interesse comum que a comunidade científica começou a ter na primeira metade do século XX, precisamente pela ciência como objeto de estudo, para perceber a ciência e os cientistas e o seu modo de agir. E, portanto, esta primeira etapa, os métodos quantitativos estavam ao serviço da história da ciência. É numa segunda etapa, já institucional, nos anos 60 e 70, com a criação dos índices de citação, que nós conhecemos, começaram por estar naquilo que nós chamamos hoje o Web of Science, que a bibliometria passa a estar ao serviço da gestão das coleções. Ora, a gestão das coleções é o trabalho que se faz numa biblioteca, e neste caso era o trabalho que se fazia em bibliotecas universitárias e especializadas para selecionar as fontes de informação que eram dadas a ler aos leitores. E eram fontes de informação exigentes, muito especializadas, porque eram para um público académico e científico, e, portanto, era preciso selecionar
dentro de todas as revistas científicas que havia, aquelas que podiam ser mais úteis. E o indicador que foi escolhido por Eugene Garfield, que é o criador dos índices de citação, foi precisamente ir às referências bibliográficas nos diferentes artigos para perceber que revistas é que tinham sido úteis para produzir a ciência que estava a ser publicada. E, portanto, temos aqui nesta segunda etapa a bibliometria a apoiar a ser um indicador, dentro de vários, na seleção de revistas para as coleções das bibliotecas. Já numa terceira etapa, então, e que passa a ser mais visível para a comunidade científica em geral, devemos a bibliometria a estar ao serviço da avaliação da ciência, a partir dos anos 90 e principalmente depois no século XXI, no que diz respeito até a Portugal. Nos Estados Unidos ela começou um pouco antes, já no fim dos anos 70. E nesta terceira etapa, em que a bibliometria e os indicadores bibliométricos se colocam ao serviço da avaliação da ciência, ela sai do domínio estrito dos seus especialistas para avaliar os resultados publicáveis na ciência e transferir essa avaliação para avaliar cientistas, o que vai criar muitos anticorpos na própria comunidade científica que passa assim a ser avaliada e também muitas apreensões entre os especialistas da área. Pode-se dizer que os indicadores bibliométricos passaram a ser usados por não especialistas da área? Em parte, sim, de alguma forma. Essa percepção começa a sentir-se até em alguns artigos já nos anos 90, por exemplo, por Wolfgang Glanzel, um nome importantíssimo para nós na bibliometria, que é o editor da Scientometrics, grande revista da área. Ele, precisamente por perceber que a bibliometria passou a ser usada fora da disciplina, fora dos seus especialistas, alerta para a necessidade de se criar um código de ética para a bibliometria avaliativa. Porque, de alguma forma, havia a noção de que apesar de não haver um código de ética expresso e manifesto, havia uma ética intuída pelos seus especialistas. E sabia-se que porque é que os indicadores tinham sido criados e o âmbito da sua aplicação. Ora, quando estes indicadores passam a ser usados fora da comunidade mais especializada, eles começam a ser aplicados fora do âmbito para o qual tinham sido criados. E esta multiplicação dos agentes, dos grupos que se ligam então aos indicadores bibliométricos foi até já estruturada, sistematizada num artigo mais recente, em 2016, por Leidersdorf, Paul Waters e Lutz Bormann, grandes autores também, que têm pensado os efeitos da avaliação da bibliometria até na própria comunidade científica e como é que a avaliação da bibliometria chama, então, 4 grupos principais para esta arena onde os indicadores bibliométricos se desenvolvem. E, para além da comunidade científica da bibliometria, que no fundo são investigadores de uma disciplina científica semelhantes e paralelos a outras disciplinas, cujas preocupações são discutir a bondade dos indicadores, os seus prós e os contras e propor melhorias para estes indicadores. Depois temos os produtores, normalmente empresas comerciais como a Clarivate, ligada à Web of Science, ou a Elsevier, ligada à base de dados Scopus, que desenvolvem produtos e consultoria bibliométrica que querem vender aos seus clientes, neste caso a comunidade científica, as agências de avaliação, e que querem que estes indicadores bibliométricos estejam facilmente utilizáveis. E aí às vezes é que começa o problema. Depois, os clientes destes produtores são os gestores, as agências de financiamento e os gestores de ciência, que gerem a investigação, mas num contexto muito competitivo para a obtenção de recursos e através de pedidos regulares de avaliações bibliométricas, onde muitas vezes não há tempo para pensar de forma mais serena e adequada quais os indicadores que melhor retratam a atividade científica que se quer avaliar e por isso vão recorrer muitas vezes aos indicadores de uso fácil e imediato que estão ali à distância de um clique. Ao mesmo tempo, os próprios cientistas, a própria comunidade científica, sujeita a várias avaliações, e a comunidade científica é o quarto grupo que está implicado
neste cenário da utilização dos indicadores bibliométricos, ela, para obter o financiamento, acaba também por ir monitorizando o seu perfil bibliométrico a partir dos indicadores mais acessíveis, que nem sempre são os melhores para descreverem a sua verdadeira atuação, como o índice H ou o fator de impacto. E esta visão diferenciada dos indicadores entre estes 4 grupos, os produtores das bases de dados, os gestores de ciência, os cientistas e a comunidade científica da bibliometria, vem criar tensões e acabou por desvirtuar o uso de alguns indicadores. E, felizmente, isso fez surgir um movimento de crítica à forma como estavam a ser aplicados na avaliação dos investigadores e gerou-se um movimento em defesa das métricas responsáveis. E é nesta etapa que nós estamos agora. Este nome de métricas responsáveis é cunhado por um documento que é publicado no Reino Unido em 2015, a propósito de uma revisão da avaliação da ciência no Reino Unido, que é o The Metric Tide, só o nome diz, não é? A maré métrica para a avaliação da ciência. E nós podemos dizer que agora estamos numa 4ª etapa da bibliometria, ou uma 2ª etapa na história da bibliometria avaliativa, que precisa dar resposta à necessidade manifesta de reformar os indicadores quantitativos que podem apoiar em vez de deturpar ou defraudar a avaliação da ciência. E eu acho que vivemos um momento feliz, uma época muito particular, em que está a ser proposta uma reforma profunda da avaliação da ciência na Europa. E é bom referir que a Comissão Europeia está a ser uma facilitadora deste processo, o que dá uma robustez institucional e uma garantia de que é um momento de reflexão para ser levado a sério, não é? E como base desta reforma da avaliação da Europa, temos um documento, que é um tempo inspirador e desafiante, o Agreement on Reforming Research Assessment, que foi promovido pela QARA, a Coalition for Advancing Research Assessment, que desde julho de 2022 já foi assinado por 513 instituições. Isto são números até 6 de abril de 2023. A QARA, esta coalition, vai validando a assinatura deste compromisso, entre as quais temos 12 instituições portuguesas. Há instituições de todo o mundo, uma grande maioria de instituições europeias, mas também fora do continente europeu. Aliás, a ideia é que o compromisso seja global. E, por exemplo, no Brasil temos o IBCIC, que é uma organização fundamental para pensar estas questões, e em Portugal temos a Fundação para a Ciência e Tecnologia, o que nos dá, mais uma vez, ao nível institucional, uma garantia de que é, de facto, um documento que vai ter um grande protagonismo nos próximos anos. A Universidade Nova de Lisboa, a partir de onde estamos a falar, também já assinou não só o documento, como também faz parte desta coalição. Portanto, há aqui um compromisso, assim como a FCT também faz parte desta coalição. Como ponto fundamental desta visão da QARA, temos que a avaliação da ciência, dos investigadores, das organizações, deve reconhecer a diversidade dos resultados, a diversidade das práticas e das atividades que maximizam a qualidade. E, claro, isso requer que isso requer que a avaliação se baseie principalmente no julgamento qualitativo, para o qual a revisão por pares é fundamental, podendo ser apoiada pelo uso responsável dos indicadores quantitativos quando apropriado. E este quando apropriado é aqui muito crítico. Naturalmente que este novo contexto nos obriga a repensar o papel dos indicadores bibliométricos. Entre os problemas apontados aos indicadores bibliométricos para avaliarem as ciências, as queixas vindas das ciências sociais e humanas foram sempre muito assertivas, dada a sua especificidade no contexto das demais ciências. Então, de que forma podemos pensar os impactos dos problemas dessa tipologia de avaliação da ciência, principalmente no caso das ciências sociais e humanas? Diz muito bem, Maria Clara, de facto. As ciências sociais e humanas encontraram
nas metodologias mais usadas para a avaliação da ciência através dos indicadores bibliométricos vários problemas. E o principal tem sido que as fontes para as análises bibliométricas, as bases de dados internacionais, têm vários vieses, já conhecidos pela maioria da comunidade científica e de forma premente pelos investigadores das ciências sociais e humanas, precisamente porque estas bases de dados bibliométricas começaram por ser pensadas para as ciências exatas. Recordemos que o primeiro índice de citações foi precisamente o Science Citation Index, no início dos anos 60. E uma década mais tarde, em 72, aparece então o Social Science Citation Index. E já no fim dos anos 70 é que aparece então o Arts and Humanities Citation Index, isto para falar só na base de dados da Clarivate, atualmente a Clarivate, a Web of Science. Na Scopus, a Elsevier, no fundo, ganhou em ter visto a experiência da empresa que tinha o monopólio destas bases de dados bibliométricas, e em 2004, quando vai lançar a Scopus, já traz como na sua bagagem e na forma de desenhar estas bases de dados bibliométricas, algumas das críticas que tinham vindo a ser feitas precisamente à primeira Web of Science. E, portanto, vai criar uma base multidisciplinar desde o início e também mais alargada ao nível das tipologias documentais que eram cobertas. Por exemplo, um dos problemas que foi difícil de ser bem integrado nas bases de dados bibliométricas é que começaram por recolher apenas os artigos de revistas. E isto, para as ciências sociais e humanas, cria problemas, porque nós sabemos que os resultados das publicações em ciências sociais e humanas estão longe de se esgotar nos artigos de revistas. Penso, por exemplo, que... E não são só as ciências sociais e humanas. Por exemplo, as engenharias, as áreas mais aplicadas, também não eram completamente cobertas só pelos artigos de revista. E por isso, bastante tarde, só em 2009, mas por isso a própria Web of Science passou a integrar também as conferências, as comunicações em conferências, e então alargou a sua cobertura nestes índices ao Conference Proceedings Citation Index. E depois só em 2011 é que vai integrar o Book Citation Index. Não é? Agora, mesmo com este crescendo na integração das diferentes áreas disciplinares ou das diferentes tipologias documentais, são tanto a Web of Science como a Scopus, e a Scopus tenta ter um pouco menos, mas depois isto depende das disciplinas e às vezes até das subdisciplinas, mas de uma forma geral os estudos têm mostrado que para as ciências sociais e humanas a Scopus, até por ser uma base mais multilinguística, acaba por ter uma cobertura melhor na maioria das áreas das ciências sociais e humanas, mas não deixam de ter as duas um viés anglo-saxónico muito forte, o que coloca problemas na cobertura das ciências sociais e humanas, naturalmente. Porque há características destas áreas que nós que trabalhamos nestas áreas sentimos bem, por isso, para já, porque têm um diferente ritmo de amadurecimento e de publicação de novos conhecimentos. E nós sabemos que para a informação ser indexada nestas bases de dados bibliométricas, a recolha das citações é muito importante. Ora, a janela de observação para estas citações é sempre muito curta quando confrontada com o ritmo de citação nas ciências sociais e humanas. Depois há a questão do multilinguismo, que é uma riqueza das ciências sociais e humanas. A diversidade de línguas de publicação faz parte do seu ADN, até porque só assim é que se consegue aprofundar a nível conceptual. Com certeza que é preciso manter um diálogo internacional e aí temos que ter uma língua franca, e sempre houve línguas francas, elas foram substituindo umas às outras, atualmente é o inglês, por variadíssimas razões, mas depois há questões até também de interesse mais local ou regional e que interessam de forma particular às ciências sociais e humanas, que também devem ser abordadas e que muitas vezes têm
pouca cobertura, muito lacunar nestas bases de dados bibliométricas internacionais. Depois, até nas ciências sociais e humanas, temos uma diversidade de paradigmas teóricos e, portanto, nós podemos ter grupos de investigadores que se identificam mais com um paradigma, outros com outros paradigmas teóricos, o que vai fazer com que as próprias citações também se vão rarefazer mais, vão se dispersar mais. E, portanto, neste indicador, que é o grande indicador, que são as citações, as ciências sociais e humanas têm aqui especificidades que são características suas, que não têm que ser alteradas, até sob o ponto de vista de se desvirtuarem as próprias disciplinas e a própria agenda de investigação. Mas não só para as ciências sociais e humanas. Se nós pensarmos isto na questão da citação e no comportamento e no fenómeno das citações, desde o Derek Solar Price, que é em 1963, que ele estuda e diz que a distribuição das citações é muito desigual e que apenas 15% da literatura de uma área tem 2 ou mais citações. Portanto, estamos a ver como é uma característica extremamente seletiva e que vai depender muito, não só das próprias características e os padrões de publicação das diferentes disciplinas, como da visibilidade das publicações, da possibilidade de serem descobertas, recuperadas nas pesquisas de literatura especializada. Depois há outros vieses também nos índices de citação. A literatura mais recente é favorecida face a áreas que têm um ritmo de amadurecimento das ideias de investigação mais lento. Dentro das tipologias documentais vão favorecer os artigos, porque mesmo quando as bases de dados abriram a outras tipologias documentais, de facto o seu core continua a ser a recuperação de revistas e de artigos de revista. Depois, mesmo entre os artigos de revista, os artigos de revisão, há estudos que mostram que são mais citados do que artigos de pesquisa. Os artigos em ciência básica são mais citados também do que o da ciência aplicada, e compreende-se, porque para a ciência básica temos uma audiência muito maior e para os problemas mais aplicados a nossa audiência vai, com certeza, diminuir, não é? São nichos de especialistas. E isto não tem que depois ter como consequência, então, se a ciência básica é mais citada, vamos só fazer a ciência básica, ou o contrário, se a ciência aplicada fosse mais citada, fazíamos só a ciência aplicada. Não, a ciência precisa da ciência básica e aplicada. E agora nós, no Covid-19, vimos como é fundamental dedicarmos à ciência fundamental e para depois termos um conhecimento seguro para o aplicar quando é preciso e até em casos de emergência. Portanto, o que não podemos deixar é que estas características muito particulares do comportamento de alguns indicadores não devem ser elas a nortear o desenho e a produção da ciência. Deve ser precisamente o contrário. Devemos usar a bibliometria, a análise quantitativa, para perceber qual é o comportamento dos cientistas e da produção científica, para depois desenhar indicadores que vão ao encontro das especificidades das diferentes disciplinas. Pelo que diz, o mau uso dos indicadores bibliométricos acaba por ser transversal a todas as disciplinas, o que nos traz de volta ao documento que referia no início a propósito da necessidade de se desenvolver uma reforma profunda nos critérios de avaliação da ciência. Por isso, pergunto quais são os efeitos e os desafios no papel da avaliação por indicadores bibliométricos. Excelente pergunta. É a pergunta que nós temos agora em cima da mesa. E o acordo proposto pela Coara à comunidade científica tem por base 3 documentos anteriores que eu acho que nos ajudam a delimitar as orientações que vão ser seguidas e os desafios que estão a ser colocados, de facto, aos indicadores bibliométricos e à redefinição do seu papel justo e equilibrado na avaliação da ciência. Esses documentos são conhecidos da maior parte das pessoas, são 3, então, são a Declaração de São Francisco, a DORA, de 2012, e uma iniciativa da Associação Americana de Biologia Molecular. Portanto, estamos a ver como as ciências exatas também se preocuparam com estas questões. Depois, o Manifesto de Leiden, publicado em 2015 na revista Nature, por 5 destacados especialistas em bibliometria, como resultado de reflexões de um congresso em Leiden, precisamente especializado em bibliometria. E eu gosto muito do Manifesto de Leiden, precisamente por emergir da comunidade especialista em bibliometria. Portanto, mostra bem como
esta necessidade de reforma da aplicação dos indicadores bibliométricos à avaliação da ciência é uma preocupação também da comunidade especializada em bibliometria. E depois um terceiro documento, os chamados Princípios de Hong Kong, publicados em 2020 e construídos no 6º Congresso Mundial sobre Integridade na Investigação. Eu não vou aqui demorar-me a ver exaustivamente cada um deles, mas vou tentar recuperar aquilo que estes 3 documentos que estão no compromisso da Quara e que vão ser a base de trabalho para as instituições, as mais de 500 instituições que se comprometem agora a rever e a reformar a avaliação da ciência. Portanto, vou retirar os elementos que eu acho que são mais importantes e que nos dão garantias de que algo vai mudar. Com a Declaração de São Francisco, temos uma crítica muito clara do fator de impacto e a defesa de que os indicadores devem fazer uma avaliação ao nível do artigo, do documento e não às revistas. Portanto, devem privilegiar o conteúdo e não o contentor, como se costuma dizer. Com o Manifesto de Leiden, temos 10 princípios no Manifesto de Leiden, mas temos à cabeça a defesa clara do papel apenas complementar, de apoio dos indicadores quantitativos e não do seu protagonismo, que foi o que acabou por acontecer muito em várias situações. E também uma defesa da adequação dos indicadores aos objetivos dos diferentes projetos de investigação, das diferentes disciplinas, à defesa de estudos com abordagens mais locais ou regionais e, portanto, um desenho de indicadores, mesmo quando quantitativos, que não deixem de lado ou não tornem invisíveis estes resultados fundamentais sobre temas mais locais ou regionais. E ainda, o que é muito importante, o Manifesto de Leiden pede e pugna por uma transparência, por uma abertura aos métodos de contagem usados na construção dos indicadores. Isso é fundamental. Depois, os princípios de Hong Kong, já mais recentes em 2020, vêm chamar a atenção para um aspecto fundamental e que estava menos claro e vem trazer aqui uma convergência entre estes princípios de Quara com o movimento da ciência aberta. E o princípio que eu queria aqui destacar dos princípios de Hong Kong é a necessidade de avaliar e, portanto, dar valor, recompensar a robustez dos resultados, a integridade na prática científica e a validação dos processos metodológicos. E isto só se faz através de uma ciência que se abre. Não só na abertura e no acesso às publicações, mas também na abertura dos dados utilizados para desenvolver as pesquisas, na abertura dos métodos, na abertura dos códigos utilizados dos softwares utilizados, para que haja realmente uma possibilidade de certificar a qualidade dos procedimentos também, não só do resultado na publicação. O tipo de indicadores que estabelecermos para avaliar a ciência, nós já percebemos que vai ter efeitos diretos nos comportamentos dos investigadores e, portanto, devemos eleger os indicadores que meçam o que realmente importa. Temos de pensar na ciência que queremos e depois desenhar os indicadores, não é? E mesmo entre a comunidade bibliométrica já começa a haver alguns estudos qualitativos, o que é curioso, sobre os efeitos do mau uso dos indicadores bibliométricos. Por exemplo, em 2021, na Universidade de Granada, estudaram os efeitos e a influência que um sistema de avaliação bibliométrica, quase exclusivamente bibliométrica, teve nos investigadores de filosofia em Espanha. E, de facto, perceberam, por um número alargado de entrevistas, que houve uma alteração nas práticas de publicação, no tipo de documento, na língua. As agendas de pesquisa tornaram-se menos plurais, o que é preocupante para as ciências sociais e humanas, não é? E para a filosofia, neste caso. Houve, há alguns casos, uma negligência no trabalho docente, precisamente por esta cultura patogénica e do publish or perish, e foi Robert Merton, um grande sociólogo da ciência, que disse que esta cultura levada ao extremo, esta cultura do publish or perish, é doentia. E neste estudo qualitativo identificou-se também um impacto negativo, por exemplo, ao nível da saúde mental, e, portanto, há aqui, de facto, alguns efeitos nocivos que têm que ser corrigidos. Quanto aos caminhos concretos que a Quara e o Agreement on Reforming Research Assessment defendem, portanto, eles
assumem estes 3 documentos de que eu falei como a sua base de trabalho, o que é bom, porque não perdemos tempo, ganhamos nos contributos que têm vindo a ser dados por estas reflexões anteriores, e depois tem 10 princípios, sendo que 4 são os seus compromissos fundamentais e os outros 6 são mais operacionais. Primeiro, dentro dos princípios fundamentais, reconhecer a diversidade dos contributos científicos e das carreiras, os diferentes tipos de pesquisa. E aqui a diversidade não é que cada investigador tenha que fazer tudo, não. É precisamente perceber que os investigadores são diferentes entre si. E essa diversidade é uma mais-valia para a ciência. Depois, dar a primazia à avaliação qualitativa da ciência. E aqui, no fundo, isto significa que é voltar a dar protagonismo à própria comunidade científica a avaliar a ciência e voltar a dar protagonismo às instituições universitárias, às instituições de ciência. Portanto, dar-lhes a elas o seu papel de certificadores da qualidade científica e não delegar, até de uma forma às vezes um pouco irresponsável, se quisermos, para companhias externas, para companhias comerciais que nos dão indicadores prêt-à-porter, muito rápidos, mas que não são os adequados. Portanto, assumir que a avaliação qualitativa da ciência é fundamental, dá trabalho, mas é a grande especialidade das instituições científicas, no fundo. A avaliação por par está no coração da atividade científica. Os indicadores bibliométricos, o que é que podem fazer? Podem completar, podem ajudar e dar um apoio, mas não são eles que vão decidir a avaliação por si. Eles são um meio de dar um contexto, de perceber práticas de publicação e, importante, podem ajudar-nos a contabilizar a adesão às práticas de ciência aberta, por exemplo. E, de facto, mesmo o grupo de avaliação criado pela Política Nacional de Ciência Aberta, em 2016, fez uma reflexão onde percebeu que, apesar do movimento pela ciência aberta e o acesso aberto, há 20 anos atrás, ter precisamente já 20 anos, a ciência aberta não foi integrada nos critérios de avaliação da ciência, e só agora é que começa a ser. E, portanto, é de facto urgente que, para que a ciência aberta resulte, é preciso que ela seja valorizada, que os investigadores sejam recompensados por aderirem às práticas de ciência aberta. Depois, o terceiro princípio, no fundo, vem reforçar a primazia dada à avaliação qualitativa da ciência, defendendo o abandono da má prática de avaliar artigos, documentos, pela performance de revistas, por exemplo, pelo fator de impacto, ou também defende o abandono do mau uso do índice H. E, portanto, abandonarmos os indicadores bibliométricos de uso imediato, mas inadequados à avaliação da qualidade, porque, de facto, não há uma relação direta entre estes indicadores e a qualidade científica. Pode haver, por exemplo, em relação às citações, a utilidade, não é? Uma citação refere que aquele texto foi útil para construir um texto que se lhe seguiu, mas não se pode depreender que há uma ligação direta à qualidade. Proponho, por último, que nestes 4 princípios, que se evite o uso de rankings institucionais na avaliação da pesquisa. De facto, os rankings internacionais são listas de instituições universitárias que vão sintetizar num só número uma bateria de indicadores muito distintos e que, portanto, perdem leitura. É um número que acaba por misturar coisas que não são misturáveis e tem muito pouca robustez bibliométrica. E mesmo a comunidade bibliométrica é muito crítica destes rankings institucionais. E isto chegou o momento de se abandonar um pouco para a avaliação da pesquisa estes rankings institucionais. Para concretizar estes 4 princípios, a Coalition percebe que é preciso criar recursos necessários para esta mudança. Esta é uma mudança que vai precisar de recursos financeiros e de recursos humanos. Temos que formar as equipas para
reolharem para a avaliação da ciência e criarem novos critérios, novas ferramentas, novos processos de avaliação. É preciso consciencializar para a reforma da avaliação da ciência, é preciso promover a aprendizagem recíproca entre os membros da Coalition, promover a comunicação dos progressos alcançados, porque isso vai fortalecer o compromisso das diferentes instituições nesta reforma, e depois ir avaliando o processo de criação de novos critérios e ferramentas, criar uma monitorização do estado da arte, manter sempre dados abertos e disponíveis sobre estas questões. No fundo, sintetizando e refletindo um pouco nos desafios que são colocados, ao papel que devem ter os indicadores bibliométricos. Eles devem ser de apoio, de auxílio ao diagnóstico, mas sempre complementares. A responsabilidade da decisão está nas instituições científicas, está na comunidade científica e não deve ser transferida e delegada para indicadores bibliométricos de uso mais imediato e às vezes inadequado. Portanto, é preciso criar outros indicadores bibliométricos. Exige novas plataformas de informação e os repositórios institucionais, por exemplo, são boas plataformas para avaliar a ciência aberta. Também outras plataformas locais, os CRIs, não é? Os Current Research Information System, podem ser ágeis neste retrato mais completo da produção científica. Devem servir os valores da comunidade que avaliam, a começar pela integridade científica, a diversidade de perfis, as ideias, o valor da inclusão a vários níveis, a ciência aberta e portanto, acho que estamos aqui perante um grande desafio a toda a comunidade científica. Não podemos esquecer também que a avaliação por pares e a avaliação qualitativa tem também os seus vieses, e a comunidade científica conhece-os, não é? Ela continua a ser um sistema fundamental de autocontrole da ciência, mas também é permeável à subjetividade dos avaliadores, pode ser permeável a pressões corporativas e políticas entre a comunidade científica, pode ser permeável ao efeito das relações pessoais e, portanto, é preciso também desenhar e definir muito bem os indicadores qualitativos, não é? Esta atenção não pode estar só, e esta exigência não pode estar só colocada relativamente aos indicadores bibliométricos, mas também aos próprios indicadores qualitativos. E a discussão sobre os critérios da avaliação da ciência é uma discussão que, por mérito desta coalition e deste acordo, está aberta a todos. É um documento que reflete o mais importante do que têm sido as críticas mais válidas e as reflexões mais construtivas desenvolvidas até aqui. Portanto, eu acho que estamos no bom caminho e com a participação de todos, vamos com certeza chegar a um sistema de avaliação da ciência mais justo. Muito obrigada, Silvana, e obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com as merecidas 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez, falamos com Silvana Roque de Oliveira, investigadora integrada do CHAM e investigadora associada do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, doutora em Ciência da Informação pela Universidade de Coimbra, mestre em História e Arqueologia da Expansão Portuguesa pela Universidade Nova de Lisboa, especialista em Biblioteconomia pela Universidade Nova de Lisboa e em Documentação pela Universidade de Alcalá, em Espanha. Seus interesses de pesquisa estão focados nas áreas de bibliometria, avaliação científica, história da ciência da informação, patrimônio documental, ética da informação e visualização da informação. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.